Olá, pessoal. Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Eduardo, mais uma vez aqui com vocês para mais uma videoaula do nosso curso de robótica. Curso da Compacta, ministrado no Colégio Nogueira, unidade de Embu-Guaçu. Espero que todos vocês estejam bem, saudáveis, com a mente aberta, exercitando todo o conhecimento que nós adquirimos até esse ponto do nosso curso. Pessoal, na nossa última aula, eu passei para vocês um modelo, um estilo de estudo, para que vocês aproveitem mais as nossas aulas e saibam como estudar e tirar o melhor aproveito do conteúdo que nós estamos passando aqui. Lembrando que nesse curso de robótica, nós estamos estudando o módulo de manutenção de computadores, tá bom? Então, até agora, nós vimos as principais funcionalidades dessa máquina, nós vimos parte a parte do computador, né? Vimos algumas partes específicas, além da evolução dessa máquina, eu sempre comento com vocês como os computadores eles estão inseridos no mundo da robótica, como nós precisamos entender como os computadores funcionam e trabalham, para que a gente possa colocar em práticas nos nossos projetos de robóticas daqui a algum. Beleza? Nós vimos algumas partes específicas, falando de software e hardware dos computadores. Nós vimos um pouco sobre a placa-mãe, nós vimos sobre processadores, nós vimos sobre memórias, nós entraríamos um pouquinho na aula de placa de vídeo, mas antes de nós adentrarmos nessa aula sobre a placa de vídeo, pessoal, eu queria entender de vocês, né? Entender se vocês estão assimilando o conteúdo. Essa primeira parte do nosso curso ela é um pouco mais técnica, então nós precisamos entender como é que funcionam as partes dos computadores, quais os componentes que existem, como eles trabalham e para que servem, para que a gente possa dar continuidade em todo o conteúdo. Mas nós estamos estudando de uma forma bem leve, bem didática, para que todos possam acompanhar, né? Lembrando que a nossa turma ela é formada por alunos de diversas idades, desde os mais novos, a partir dos 10, 11 anos, até os adolescentes, né, com 15, 16 anos. Então, a compreensão para alguns alunos é mais fácil, a compreensão para outros alunos é um pouco mais difícil. Por isso, a nossa linguagem precisa ser uma linguagem simples, todos vocês entendam e possam absorver todo o conteúdo da nossa aula. Tudo bem? Então, queria saber de vocês, entender se vocês estão conseguindo assimilar o conteúdo. Vocês estão seguindo aquela orientação que eu dei sobre os estudos? Está fazendo sentido para vocês todas as informações que nós estamos passando aqui nas nossas videoaulas. Tudo bem? Comentem no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo lá e todos, ou se não a maioria dos alunos estão neste grupo de WhatsApp que nós utilizamos para nos comunicar. Comentem se estão tendo alguma dificuldade, comentem se vocês querem abordar algum tipo de assunto, se tem alguma novidade do universo de informática, de robótica, de tecnologia, de computação, para que nós possamos abordar aqui no nosso curso de alguma forma. Tudo bem? Pensando nisso, pessoal, de que forma vocês estão assimilando todas as informações, eu queria ir de uma forma um pouco mais profunda, porém com uma linguagem mais simples. Nós vimos muitas informações até aqui, falando sobre computadores e também de robótica. Mas se eu perguntasse para vocês, como alunos, o que é um computador, vocês saberiam me responder? E isso faz todo sentido. A gente pode saber toda a parte técnica, conhecer todas as peças e componentes, todos os softwares, né, todos os programas e como eles são utilizados. Mas se tudo isso num conjunto não fizer sentido, de nada adianta.
precisamos ter de forma clara, pessoal, o que é essa máquina tão fantástica que faz parte do nosso dia a dia, né, de como ela está inserida, de como essa tecnologia funciona, de como ela pode ser usada para melhorar a nossa vida, o nosso cotidiano. Nós precisamos entender isso, pessoal. O computador é uma máquina muito complexa. Apesar de até crianças saberem manusear um computador, poucos sabem das suas utilizações. Eles têm uma infinidade de opções e de serviços que nós podemos usar para melhorar o nosso dia a dia, para o trabalho, na nossa comunicação, para os nossos estudos, ou até mesmo para o nosso entretenimento, né? Para a nossa diversão. O computador tem infinitas possibilidades. Então, nós precisamos entender mais a fundo o que é um computador, né? De como ele funciona, como ele foi criado e de que forma ele pode ser desenvolvido. Bem, pessoal, seria muito simples eu falar para vocês que o computador ele assimila e entende informações em código binário. Mas o que é código binário? É a linguagem de programação, a linguagem de computador. Eu já abordei esse tema em uma das nossas aulas, mas o que é linguagem de programação, professor? O que é código binário? Né? Então, quando foi criando o computador e conforme ele foi evoluindo, os pesquisadores, os cientistas perceberam que o computador ele conseguiria ter um retorno mais rápido e mais ágil se usassem uma linguagem com menos caracteres, né? Utilizando apenas o 1 e o 0. O 0 o computador entende como desligado, o 1 o computador entende como ligado, o 1 ele entende como sim para questões e operações, e o 0 ele entende como não para questões e operações, pessoal, tá? Só para que vocês possam entender o que é um bit e o que é um byte. Um bit, por exemplo, pessoal, é a menor capacidade de informação que um computador pode armazenar e processar. São detalhes simples, mas que fazem toda a diferença. É como um motorista que sabe dirigir, mas não conhece as regras de trânsito. Não entende o que quer dizer as placas de trânsito e as condutas que um motorista precisa saber para poder dirigir. Então, além de saber dirigir, ele precisa ter um conhecimento técnico de como funciona o código de trânsito para que ele seja considerado um bom motorista. E nós, como alunos e estudantes do curso de robótica, no módulo de manutenção de computadores, informática, nós também precisamos, além de saber usar o computador, entender a parte técnica de como ele funciona, de como ele se comunica e de como ele interage com os demais programas. Tudo bem, pessoal? Pensando nisso, eu pensei e pesquisei aqui na internet, em específico no YouTube, um vídeo dá um geral falando sobre esses assuntos que são básicos, porém são de extrema importância para que nós possamos continuar no curso. Voltando à pergunta inicial que eu fiz para vocês, pessoal, será que vocês saberiam responder e me dizer o que é um computador? Foi pensando nisso que eu reservei esse vídeo para que vocês entendessem um pouco mais e pudessem adquirir esse conhecimento e me responder essa pergunta no final da nossa aula. Esse vídeo ele traz para nós, pessoal, algumas informações bem básicas de como o computador evoluiu, de como ele se comunica e de que forma as informações interagem dentro do computador forma o processador identifica essas informações, processa e realiza um comando, certo? É um vídeo bem legal, com uma linguagem bem dinâmica, um vídeo curto. E depois que vocês assistirem esse vídeo, pessoal, eu tenho certeza que a mente de vocês irá abrir muito. Eu preciso que esse conteúdo básico fixem na mente de vocês
para que a gente dê continuidade no nosso curso, para que eu continue explicando para vocês quais são os componentes do computador, para que eles servem, certo? Lembrando que nós temos uma infinidade de componentes. E nós precisamos entender quais são os possíveis defeitos e de como consertar. Porque no futuro, quando estivermos criando projetos de robótica e robôs, precisamos entender como podemos fazer uma manutenção e como esse conhecimento utilizado na informática será introduzido nos projetos de robótica. Lembrando que todo robô precisa de um cérebro e um coração, que é um computador, tá certo? Então, fiquem com esse vídeo agora. Eu espero que vocês gostem, aproveitem o máximo e a gente volta a se falar, tá ok? Até daqui a pouco. Senhores e senhoras, com vocês, uma das maiores invenções da história da humanidade, o computador. Talvez você só use o computador para encher a caixa de e-mails da namorada. Ou passe horas diante da tela tentando pular para a fase 778 do seu jogo preferido. Não vou negar que isso pode ser bem divertido. Mas o computador não é um console de jogo, nem um correio sofisticado de última geração. Muito menos uma caixa de som interativa. O computador é uma máquina criada para executar tarefas variadas com precisão e agilidade. Com ele, a gente pode escrever textos, fazer pesquisas, projetar um prédio, editar filmes, retocar fotos, conversar com os amigos, calcular, organizar informações, controlar todo o processo de fabricação de uma indústria. Só para citar algumas coisinhas. Mas como uma máquina como esta pode fazer tantas coisas? O que acontece aqui quando a gente pressiona uma tecla ou um mouse? A resposta está aqui dentro, em algum lugar. Achei! Senhores e senhoras, com vocês, o cérebro do computador. Ou seria o coração? Bem, o fato é que o microprocessador realiza praticamente todas as funções necessárias para o computador funcionar. Mas como uma peça tão pequena pode fazer tanta coisa? O microprocessador é formado por milhares de pecinhas como esta, os transistores. Dá até para fazer uma comparação com o nosso cérebro. O ser humano está o tempo todo usando os neurônios para guardar ou para processar uma informação. Pode ser uma coisa simples, como o número de telefone de casa, ou um pouco mais complicada, como escrever uma redação sobre o impacto da globalização na sociedade e a construção da pós-modernidade. Ufa, haja neurônio. O fato é que toda a informação circula no nosso cérebro por esta rede de neurônios. O computador não tem neurônios, claro, mas tem transistores, milhares deles reunidos em circuitos. É verdade que os transistores não são células, mas sim peças eletrônicas criadas pelo homem graças aos seus neurônios, diga-se de passagem. E assim, como um só neurônio não serve para muita coisa, um transistor sozinho também não ajuda muito. Para falar a verdade, os caras que inventaram o transistor nem sabiam muito bem o que fazer com ele. Mas ao criar uma rede de transistores, o homem resolveu um grande desafio: como processar informações com agilidade e segurança sem precisar de muito espaço. E assim como a gente usa a rede de neurônios para entender a quântica e a globalização, o computador usa os transistores para abrir um programa, mudar a fonte do texto, salvar uma foto ou simplesmente dar um ponto final. Se estes caras não tivessem inventado o transistor, esta turma não tivesse a ideia de juntar os transistores em circuitos, e este aí não tivesse reunido estes circuitos em microprocessadores, você provavelmente não estaria usando este computador. Mas algo mais parecido com isto.